Olá, está no ar mais uma edição do Conexão Potiguar, um programa do jornal Potiguar Notícias. A reprise, você já sabe, é pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Muitíssimo obrigado por estar conosco, pela sua indispensável companhia. No programa de hoje, neste primeiro bloco, nós conversaremos com o delegado do Sindipetro no estado do Rio Grande do Norte, Ives Corsino, que já está aqui conosco. Eu agradeço a presença. Tudo bem, Ives? Tudo bem, Vitor Júnior. Bom dia a todos. Prazer recebê-lo. Meu caro, a última vez que nós estivemos conversando aqui, o senhor falava da sua preocupação em relação aos desinvestimentos na Petrobras. Parece que esse processo começou pelo Ceará. Exatamente, ele começou a se concretizar de forma muito preocupante e impactante aqui para o Rio Grande do Norte. Foi anunciado a venda do terminal de Pecém no Ceará, terminal de regasificação. E em que medida isso impacta na economia aqui no Rio Grande do Norte? Pinto Júnior, esse terminal ele tem uma capacidade de regasificar 7 milhões de metros cúbicos por dia. E nós temos aqui duas unidades que consomem diretamente esse gás, que é a unidade termoelétrica Jesus Soares Pereira, em Alto do Rodrigues, e a unidade de tratamento e processamento de fluidos no Polo de Guamaré. Então nós temos um impacto direto pela venda, né, do terminal de regasificação, pelo consumo direto de gás. E há uma perspectiva também de desinvestimentos nos campos maduros aqui. Como é que está essa situação? Isso. Esse terminal de Pecém, ele vem corroborar o desinvestimento na venda das concessões aqui no estado do Rio Grande do Norte. A Termoaçu, que roda com gás do terminal de Pecém, ela tem uma cogeração de vapor, que é um projeto de injeção de vapor, o maior vapoduto do mundo, inclusive, nos campos de Alto do Rodrigues e Estreito. Nós temos aproximadamente, associado a essa produção, 6 mil barris por dia, associado à injeção de vapor. Isso está comprometido porque a térmica, que é associada ao terminal, também foi declarado, divulgado, que ela poderá ser vendida. Mas no caso de ocorrer a venda, necessariamente haverá o encerramento das atividades ou não? Mudará a forma para a iniciativa privada, é isso? Atrelado a isso, nós temos o projeto de lei 4663 do Beto Rosado, deputado federal Beto Rosado, que prevê justamente a venda das concessões. Nós entendemos que esses desinvestimentos sucessivos de venda de terminais, das termoelétricas associadas à produção dos campos maduros, né, elas é uma escalada, né, para a concretização da venda dos campos. Nós acreditamos realmente que a inviabilização da exploração desses campos via privatização das termoelétricas, via privatização dos terminais, possa inviabilizar a atividade Petrobras de fato, né? O que reforça o projeto de lei do deputado Beto Rosado e que prejudica de forma relevante a sociedade e a Petrobras. Em que medida você acha que o que o senhor está argumentando é que a Petrobras vai ficar enfraquecida a partir do momento que vai vender esses ativos? Isso, exatamente. Veja só, a Petrobras ela anunciou que venderia no estado do Rio Grande do Norte, das 56 concessões de exploração e produção terrestre, ela venderia 40, né? Fora essas 40 que foram anunciadas, nós temos associados à termoelétrica outras concessões que não estão nesse bojo, né? Então, somando tudo isso, nós vamos ter uma ausência da atividade Petrobras em praticamente toda a área do estado do Rio Grande do Norte onde ela atua. Não só nos municípios produtores, mas nos municípios conflitantes, confrontantes. E no Congresso Nacional, né, na Câmara Federal, já passou o projeto de previdência complementar. Qual o seu olhar sobre isso? Isso, olha, é preocupante. A categoria trabalhadora, através das suas centrais sindicais, das maiores centrais sindicais, que é a CUT e a CTB, enxerga com muita preocupação. Foi aprovado o regime de urgência. Isso dispensa a tramitação do projeto de alteração da Previdência Complementar nas comissões. Isso vai ser votado, vai ser levado diretamente ao plenário e posteriormente sancionado, né? Então, a preocupação é muito grande porque esse projeto ele reduz a participação dos beneficiários dos planos na gestão dos planos. Em que medida isso pode impactar em relação à Previdência Social? Olha, em relação à Previdência, nós temos, né, e está anunciado, foi anunciado pelo governo interino,
Michel Temer, que seria feita uma reforma na Previdência Oficial, né? Então, concomitante a essa reforma da Previdência Oficial, nós temos um avanço também na reforma complementar, retirando os beneficiários da participação da gestão desses planos. E outras matérias associadas a essas, como é o caso das desvinculações das receitas, podem levar ao trabalhador o ônus de cobrir uma conta que não lhe compete, né? Porque a Previdência ela é custeada por toda a sociedade, é assim que prevê a Constituição, está lá no artigo 194 da Constituição Federal, e com essas desvinculações e essas reformas avançando, né, o ônus que recai sobre o trabalhador, ele é muito desproporcional. E quais são qual a pauta do Sindipetro no sentido de fazer esse debate? Haverá uma sequência de debates sobre isso? Como é que é a pauta? Sim, o Sindipetro está se inserindo numa agenda nacional das centrais sindicais. Inclusive hoje, né, nós teremos uma agenda em Brasília e dentro dessa inserção, dessa agenda nacional, nós participaremos de fóruns maiores, né, em que será discutida essas pautas. E esse desinvestimento que está acontecendo na Petrobras é só em relação aos campos maduros ou está acontecendo em outros setores da empresa? Olha, existe um avanço também em outros setores, mas que ainda não se concretizaram. Nós temos a logística da Petrobras, exercida pela Transpetro. Nós temos a distribuição dos derivados, exercida pela BR Distribuidora, que também são ativos classificados para a venda, mas que ainda não se concretizaram. Certo. Em que a postura do Sindipetro, a posição do Sindipetro é no sentido de que a Petrobras ela não venda nenhum setor, que ela mantenha-se da forma como é hoje, que atua de forma em todos os segmentos. Exatamente. Toda a cadeia produtiva. O Sindipetro eleva esse debate através dos sindicatos, dos outros sindicatos, no nível nacional também, da Federação Única dos Petroleiros, o que garante o bom desempenho operacional da Petrobras, mesmo nesse momento de crise, né? Nós temos um prejuízo contábil, né? Nós não temos um prejuízo financeiro, mas o que garante todo esse desempenho da Petrobras e a atratividade, inclusive ao mercado, é justamente a Petrobras ela ser uma empresa integrada, né? Isso tem garantido a Petrobras essa posição de uma grande petroleira benchmark no mundo do petróleo. Perfeitamente. Muito obrigado, Ives Cossino, pela entrevista. Lhe passo o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Muito obrigado. A você que nos acompanha, muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Vamos a um rápido intervalo comercial. Não saia daí, a gente já volta.